já nessa linha, né? É verdade. Mister Zé, vou olhar aqui de frente aqui para a câmera e lhe fazer uma pergunta. Tudo bem com você? Tá, tô ótimo. Então tá bom. Você sabe que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Sim. Não, um dia normal. Não. Vou te dar 3 chances. Diga. Eu vou dizer. É teu aniversário, já sei. Não, meu aniversário. Meu aniversário não, meu aniversário. O aniversário já passou. Foi dia 15 de novembro. Eu não vou perder tempo, não, porque aqui a gente não estava perdendo tempo. É o seguinte, Mister Zé. Hoje é um dia mais do que especial. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Hoje? Rapaz, caraca, hein? Eu tô achando que você não tem namorada. Porque não é possível você não lembrar dessa data hoje. Poxa vida, Mister Zé, hoje é um dia tão maravilhoso, sabe? E hoje o nosso podcast vai ser diferente. Você sabia que a gente vai entrevistar algumas pessoas que você já entrevistou, sim, né? Histórias de casais que tem que uns 30 anos de casado, tem gente que tem 30 anos de casado ali, não tem? Sim. Então, e vou aproveitar, não vou contar muita historinha aqui, vamos deixar que os nossos queridos entrevistados falem um pouquinho da vida de cada um. Antes de você ler aí, Zé, eu já quero deixar aqui um dia super especial, um dia maravilhoso, que é o Dia dos Namorados. Você que tem seu namorado, sua namorada. Hoje, eu sei que todo dia tem que cuidar, todo dia dos namorados, mas é um dia especial. Leva ela para jantar, compra um bombonzinho, dá flores, compra um vestidinho, um sapatinho, tá? Não dá panela de pressão, nem aspirador, entendeu? Por favor, e nem chave de fenda pro homem, né? Não é isso, Zé? Então, Zé, aproveita, querido. Fala um pouquinho aí na palavra sobre o amor. O que a Bíblia diz sobre o amor? Essa passagem aqui é tremenda. É basilar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Que lindo, né? Isso está em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8. Tá, gente. Vamos você anotar. Anotar, né? Meditar, né? Mas eu também, só para finalizar, para a gente começar a colocar aqui as nossas entrevistas, eu sei que você, quando era adolescente, você fez uma poesia. Aproveita, já que você usou para sua namoradinha lá no passado, e fala aí pro pessoal. Sim. Pode até aproveitar, né? Pode até fazer, copiar, como fala? Copiar e colar, né? Pode. Pode usar para suas namoradas, para seus namorados aí. Então, aí eu arrumei uma rosa e fui para casa dessa menina para dar a ela de presente como presente dos namorados. Sim, poesia. Era duro que nem um coco, não tinha dinheiro para comprar nada. É isso aí, quem não tem, cria. Catei uma rosa lá e cheguei para ela e disse o seguinte: se eu procurasse em todos os jardins do mundo uma flor parecida com você, eu não encontraria. Você é única. Talvez esta flor que eu lhe ofereço seja a mais humilde de todas, mas de certo de um sentimento digno. Eu andaria com os meus pés descalços de pobreza entre pantanais e espinhos, até encontrar uma rosa solitária ou um lírio no campo. Voltaria correndo, em tempo de lhe ver sorrindo. Lhe entregaria a flor morta. Gente. Mas teria certeza de que você acredita no amor. No meu amor.
Que lindinho. Que lindinho, gente. Que meio. Ela gostou. Gostou. Ai, eu fiquei tão feliz. Olha. Eu quero que alguém faça uma poesia também para mim, tá? Você faz depois uma poesia de amor, de amizade, que tem vários tipos de amor, né? Claro, é evidente, né? Então, Mister Zé, convido o povo aí para assistir aí nossos vídeos. Isso, gente. É o seguinte, compartilhe o nosso canal, as nossas postagens, inscreva-se no nosso canal, @voutecontar.pod e dê o seu like, tá bom? Seja nosso parceiro, comente e vamos em frente. Vamos em frente. Se ligue nas histórias que nós temos a lhe apresentar agora. São muito interessantes. Feliz Dia dos Namorados para todos, tá? Para você também, Zé. Deus te abençoe. Dando continuidade à nossa programação especial do Dia dos Namorados, estamos aqui com o Felipe e a Fabrícia. Diz aí, Felipe, como é que foi essa história de vocês? No início foi um pouco tensa. Foi um encontro de dois tímidos e que vivenciou uma cena de filme, Velozes e Furiosos. Foi uma perseguição na Via Láctea, digamos assim, e acelerando com o carro para ir atrás dessa mulher linda e até para um momento de um sinal eu consegui pedir um número para ela e foi assim que ela me cedeu o número e aos meus olhos foi tudo pela graça de Deus. É isso aí, Fabrícia? Foi desse jeito? Foi bem assim, foi bem inusitado. Nosso encontro foi algo especial e planejado por Deus, porque eu e Felipe somos respostas de nossas orações e de pessoas que oravam e intercediam pelas nossas vidas, né? E um dia comum, um dia que ninguém espera nada especial, eu indo trabalhar pela manhã, eu me deparei passando, né, de carro pela Via Láctea, como ele já falou, por esse homem lindo. Naquele momento eu só falei com Deus, falei, Senhor, que homem lindo, né? Bem que ele podia vir atrás de mim e me seguir, mas tirei isso da cabeça e continuei. De repente, quando eu me deparei, eu olhei pelo retrovisor, vi que ele estava vindo atrás. Aí comecei a ficar nervosa e vi que o carro estava vindo correndo. E aí, assim que ele teve a oportunidade, ele parou no sinal, parou ao meu lado, me buzinou e me pediu meu telefone. Eu, com a segurança de que era Deus, ali naquele momento eu cedi, né? Bem tímida, mas cedi. E resultou nisso, nosso casamento. Nós estamos aqui hoje felizes, né, na presença do Senhor, porque resolvemos obedecer, resolvemos ser direcionados pelo Senhor Jesus, né? E quando o Senhor promete, Ele cumpre. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Que recado vocês deixariam para os novos namorados? A princípio de tudo, coloque Deus acima de todas as coisas e Deus na frente de tudo que vocês fizerem, de tudo que vocês planejarem, que as portas se abrem e vai dar tudo certo. E desejamos a todos vocês feliz Dia dos Namorados. Todos vocês, um Dia dos Namorados abençoado em Cristo Jesus. Amém. Estamos com a Vilma e o Carlos e eles vão nos contar sobre a love story deles. Começando com a Vilma, né? Então, eu conheci o Carlos através da irmã dele, porque eu já conhecia alguns dos irmãos deles, mas não conhecia ele. Aí, como eu era amiga da irmã dele, eu ia na casa dele, foi na própria casa dele que nós nos conhecemos. E aí ele começou a querer namorar comigo. E ela gostou da ideia, estamos juntos até hoje, 25 anos. Vocês se paqueravam antes disso ou não? Foi amor à primeira vista nesse encontro? Na verdade ela não queria não, sabe? Tava marrenta. Mas eu com um jeitinho carinhoso, insistindo e tal, uns convitezinhos.
ela passou a frequentar lá a residência, lá em casa, com a minha irmã, e aí, como um bom cavalheiro, eu acabei conquistando. E aí, Se for muito fácil, não tem graça, né? não foi fácil, não. E esse namoro saiu e eu sei que do namoro saiu o casamento. Estamos juntos há 25 anos. Não, nós estamos casados há 25 há anos. 25 anos. Isso. Mas já temos 29 anos juntos, porque nós ficamos 4 anos noivos e depois de 4 anos de noivado que nós nos casamos. Mas já tem 29 anos que nós nos conhecemos. E assim, hoje em dia é muito difícil, né, você ver os casais chegarem a essa quantidade de anos, até porque mesmo é difícil a convivência se você não tiver diálogo, não tiver compreensão, não tiver companheirismo. Jamais você vai conseguir viver 29 anos ao lado de uma pessoa. Então, para conviver 29 anos ao lado de uma pessoa, tem que ter respeito, tem que ter conversa e também paciência e discernimento, né? E principalmente, né, ter Jesus Cristo no meio do nosso casamento. Porque se a gente não tiver Jesus, é muito difícil. Essa história, pelo que eu sei, começou na Bahia, né? Na Bahia, exatamente. Somos baianos, né? Sim. Mas estamos no Rio há 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Mas começou tudo na Bahia. E no início ela não queria não, tá? Foi um pouco complicado. Mas as coisas vão se encaixando com jeitinho, é aquilo, a paciência que leva à convivência. Se não tem paciência, não casa não, porque não vai dar certo. Vai ficar pelo meio do caminho. E quando começa aquela discussãozinha entre casais, é fácil resolver. Deixa ela falar, sai um pouquinho, volta com presente, daquele jeito, tá conquistada. Esse segredo, eu Segredo vou anotar esse segredo aí. Tá? Resolve rapidinho. É só ter, visão. Não discuta com mulher, que não vale a pena. Não dá certo. Maravilha. Entendeu? E assim, eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer. Porque eu falava pra irmã dele, falava, cara, como é que você aguenta seu irmão? Aquele cara é insuportável. Mas eu não dei ouvidos a esses papos dela. Falei que nada, isso aí vai ser mole. Mas é isso aí, a história Tá é essa. ótimo. Quer dizer, a história é longa, né? Tem muita coisa, mas detalhes. Sim. Eu não um sei resumir, pedacinho. porque afinal são 29 anos, né? Legal. Entendeu? Então vamos sacramentar esse momento com um beijo, né? Aquele beijo Nossa, caprichado sério? Dia dos Namorados. Olha, Só um toquezinho. pronto. Muito bem. Estamos aqui com a Kessia e com o Davi. E eles vão nos contar como é que eles se conheceram e até que ponto chegaram, né? Como é que se deu essa trajetória desse namoro até o dia de hoje. Diz aí, Kessia. A gente se conheceu na Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, em um ensaio do teatro dos adolescentes. E, enfim, a gente estava lá, a gente se conheceu, mas tipo assim, a gente não se falava. Nem... No máximo um oi, tchau. Bem no máximo. Boa noite. Aí eu acabei quebrando o braço e não pude fazer parte dessa peça. E aí eu parei de ir nos ensaios. Porque, tipo assim, pra mim não fazia sentido eu continuar indo nos ensaios, sendo que eu não ia participar da peça. A gente ficou, tipo, muito tempo sem se ver por causa disso, né? E aí, quando eu melhorei e voltei pros ensaios, a gente começou a ensaiar pra uma outra peça, que foi aí que a gente começou a se falar. Que a gente, tipo assim, eu zoava ele às vezes, ele me zoava às vezes. Mais um que você. Aí a gente falava um oi. Aí, quando a gente apresentou essa peça, que foi quando, tipo, deu um estalo, que a gente ficou... Tem alguma coisa aí. Foi a partir desse dia da apresentação que a gente realmente começou a conversar. Aí a gente... Tipo assim, depois desse dia calhou da gente servir na cantina juntos, tipo assim, várias vezes seguidas.
E aí foi quando a gente começou a conversar pessoalmente pelo Instagram. Isso. Aí a gente começou a conversar, aí a gente acabou contando que se gostava. Aí foi isso, daí a gente começou a falar sobre o que a gente pensava sobre namoro, que no início eu não queria namorar, porque eu só queria namorar a partir dos 18. Mas aí... Eu joguei meu chá. Mas aí eu conversei com a minha mãe e tudo mais, e conversei sobre o fato de eu, né, não querer namorar antes dos 18, e ela falou que não via problema, que ela sabia, enfim, de tudo que estava acontecendo. A gente ficou orando por 3 meses antes de começar a namorar, e foi depois de um retiro espiritual que a gente foi, que eu perguntei pra ele: você tem certeza que você quer pedir a minha mão pro meu pai? Aí ele falou: eu tenho. Aí eu falei: tá bom então. Aí fui eu lá, Aí no meio do mato, conversar com seu irmão. ele foi pra Tinguá. Aí ele pediu pra minha mãe, pediu pro meu pai pra poder namorar comigo. A gente começou a namorar em fevereiro, né? Foi em fevereiro que você falou com meu pai? Ou em março? Em março, dia 23. Aí a gente começou a namorar, só que o pedido oficial foi em abril. Dia 16 de abril. Dia 16 de abril. Maravilha. Aí a gente vai completar 2 meses de namoro agora. E que recado vocês gostariam de deixar para os paqueradores, para quem está se paquerando ou namorando? Eu acho, primeiramente, que vocês têm que entregar a Deus tudo aquilo que tem no coração de vocês. E se vem, tipo assim, se vocês têm sentido no coração, têm gostado de uma outra pessoa, vocês têm que conversar com ele, saber se é da vontade dele que vocês comecem um relacionamento. E depois disso, eu acho que comunicação é tudo. Conversar com o seu parceiro é a coisa mais importante. Tanto é que eu conversei com ele desde o início, a gente sempre falou sobre tudo nesse quesito. Tanto é o fato de eu não querer namorar antes, e aí o fato de eu ter decidido que agora eu poderia namorar, que eu conversei com os meus pais. E durante o relacionamento também. O que é mais importante é a comunicação. Sempre bom conversar. Maravilha. Os sonhos, os objetivos. Sobre as mínimas de vida. coisas, né? O máximo que você souber, melhor. É isso. Ótimo. Pode beijar a namorada. Parabéns. Estamos aqui com a Carol Machado e o Daniel Lindoso. E eles vão nos contar aqui como é que eles se conheceram, como é que se deu aí essa história. Carol Machado, vamos começar com você. Então, a gente se conheceu, a gente frequentava a mesma igreja, né? E a gente já se conhecia, mas não tínhamos intimidade, né? E aí a gente começou a fazer parte de um grupo de capelania na igreja. Assim, foi coincidência, a gente começou a frequentar esse grupo que fazia visitas aos hospitais. E acho que era sábado, todo sábado a gente fazia visita. Éramos 4 pessoas. E aí, nesse grupo, a gente começou a ter mais intimidade, a conversar mais, tal. E aí a gente foi assim, se interessando, né? Mas aí não foi assim na hora. Demorou uns 6 meses. A gente foi num retiro, depois de 6 meses de amizade, assim, a gente sempre, né, junto. Aí, nesse retiro, eu falei com ele, olha, as pessoas estão, né, incentivando a gente e tal, mas eu não sei, né, se você tem outra pessoa, gosta de outra pessoa, né? Então, falei, não tem problema, qualquer coisa a gente é só amigo, tudo certo. Aí ele falou, não, eu também estou interessado em você. Aí eu me surpreendi, né, porque eu não esperava, porque ele sempre foi muito mais tímido, mais quieto, assim, não demonstrava tanto, né? Então, quando ele falou isso, não, mas eu tô interessada. Aí eu falei, caramba, não esperava, né? Aí eu fiquei assim. Aí foi que ele
A gente frequentava uma igreja, né, que a gente tinha o costume de orar, né, um mês para se conhecer melhor, né, para ir no cinema, para estar mais junto, né, durante esse um mês, para ver se era isso mesmo que Deus queria para nossas vidas, né. E depois desse um mês a gente viu que era isso, e agora já estamos quanto tempo juntos? 18 anos. 18 anos. 18 juntos e vamos fazer 14 anos de casado. E vocês ganharam um presentinho recentemente, não é isso? Deus abençoe a gente, a nossa pequena bênção, a Manuela. E é isso, a gente está completo agora. E qual o segredo que vocês têm para nos contar aí para o sucesso do casal? Ou seja, para que a coisa caminhe como deve ser? Assim, segredo, eu acho que tá nas mãos de Deus, né? Porque dificuldade vem, como para qualquer casal, né? E tá nas mãos de Deus, né? Sabendo que Ele que é o cordão, né? Ele que une o casal. E eu acho que é isso que vem nos trazendo aqui, né? Até hoje. E o bom humor. Muito bom humor. Lidar com as coisas do dia a dia, com a rotina. A gente tenta levar as coisas de forma mais leve, com muito bom humor. E isso ajuda também a ficar a vida ficar mais leve, né? Sim. A rotina. Então, feliz dia dos namorados para vocês. Obrigada. Estamos aqui com o Dalto e a Adriane. Eles vão nos contar sobre a história de amor deles. Eu fui na casa da minha prima vender o meu enxoval, porque eu ia me casar, desisti de casar e vendi o meu enxoval. E um belo dia eu fui na casa da minha prima receber o valor desse enxoval. E lá eu encontrei não, eu vi assim lá longe sentadinho. Tinha ido filar uma boia na casa da minha tia. A tia dele é sogra da minha prima. Então eu e minha prima subimos e ficamos conversando. E a tia dele toda hora chamava a gente, desce, desce. E a gente não entendia por que tanto ela chamava a gente para descer. Eu tinha visto o sorriso dessa gata aqui lá em cima, as duas. Quando ela... Aquele sorrisão bonito, eu olhei assim, falei pra minha tia assim, vou casar com aquela menina. Por isso que a tia dele ficou chamando a gente para descer. Aí lá a gente conversou um pouco sobre mosquito, sobre o que nós trabalhávamos e ficou nisso. E eu tinha escutado que ele trabalhava com brinquedo, ele tinha dito que trabalhava com brinquedo. E uma tia minha, que na época era diretora de uma escola, estava lá procurando um local que vendesse brinquedo. Eu falei, eu conheci esses dias um rapaz que vende brinquedo. Aí eu entrei em contato com a minha prima para poder fazer o contato. Enfim, ele foi lá, vendeu o brinquedo para a minha tia. E aí ele levou na minha casa um presente para agradecer pela indicação que eu tinha feito. Eu achando que estava dando um presentão para ela. Um livro de risco de rabiscos para as professoras, né? A professora adorava aquilo. Quando eu ia vender aquele troço, nossa, a professora falava assim, nossa, que maravilha! Que eles usavam aqueles riscos e rabiscos para poder copiar, né? E eu crente que ia abafar. Essa daqui fazia aquilo de cabeça, era inteligente, safa, fazia aquilo com a maior facilidade. E eu crente que estava abafando, meu Deus. Nem usei o presente que ele me deu. E qual foi o primeiro presente
do Dia dos Namorados que você deu para ela, você lembra? Foi justamente isso. Não, na verdade não. Não, Esse foi um presente. Ah, e teve um detalhe. Para ele conseguir entregar esse presente, ele suou muito. Por quê? Ele chegava numa escola, perguntava por mim, eu já tinha ido embora, já estava na outra escola. Quando ele chegava na outra escola, eu já tinha ido para casa. Quando ele chegava na minha casa, eu já tinha ido para a faculdade. E assim ele passou vários dias tentando me entregar pessoalmente o presente. E ele acabou desistindo e deixando com a minha mãe o presente. E do primeiro beijo? Como é que foi essa história? O primeiro beijo foi o seguinte. A primeira vez que a gente saiu... Na primeira vez que nós saímos. Eu fiquei com medo de sair com ele. Quando ele foi me buscar na porta da escola pra gente ir numa feira, eu olhei para ele, eu cismei que ele era casado. Aí eu falei assim, gente, eu não posso sair com esse homem casado. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não saindo com você, eu não vou apanhar de ninguém não. Aí ele soltou uma gargalhada com tanta segurança, porque apesar dele ser primo do marido da minha prima, eu não quis perguntar nada assim para saber dele, alguma coisa, né? Mas quando ele sorriu, eu senti segurança. E falei, não, eu posso sair com ele. Aí nós saímos. Fomos, visitamos. Fomos pro Rio Centro. Fomos pro Rio Centro, passeamos. Aí na volta, ele me levou para um barzinho, tava sem dinheiro, eu não sabia de nada. Aí eu cheguei pro meu amigo e falei assim, meu irmão, serve um galeto. Comemos aquele galeto e tal. Aí tinha um violão, né? Que tinha música ao vivo. E eu peguei o violão. Qual era a música que eu cantei mesmo? Uma moça bonita de olhar. Caraca, meu irmão. Pô, aí foi. Beleza. Cheguei na mesa, minha filha. Foi maravilhoso. Agora qual é a dica? A dica é o seguinte. Pra durar. A dica é o seguinte, meu irmão. Uma coisa eu fiz. Uma semana antes eu pedi a Deus, falei, Senhor, me manda uma mulher bonita, charmosa, inteligente. E uma semana depois, o que acontece? Ela aparece na minha frente, eu falei pra minha tia assim, essa daí, mandou. Vou casar com ela e acabou. Foi assim mesmo. Tá feito. Então o recado é o seguinte. Nunca vá pela tua cabeça. Pensa antes, peça a Deus. Ele vai te colocar uma mulher exatamente como Isaac, como Abraão colocou na vida, pediu a Deus que colocasse uma mulher da família dele nas mãos de Isaac. Ele não abriu mão. Lembra dessa passagem? Perfeito. Então é isso aí. Não abra mão, peça a Deus. E a segunda dica é cumplicidade. É verdade, cumplicidade. Cumplicidade. O homem manda. Mas manda mesmo. Cumplicidade. Estamos com o pastor Luiz Roberto e Jussara. Eles vão nos contar sobre a sua love story. E aí, pastor? Tudo bem? Vai começar ou... Eu começo. Bom, a história... Eu estou casado já há 44 anos, né? De casados. Mas nós nos conhecemos há muito tempo. Nós estávamos no jardim de infância. Jardim de infância. 5 anos de idade, né? Nós temos quase a mesma idade. Diferença de 3 meses, eu sou mais velho. Foi no jardim. Foi dentro do jardim que a gente cruzou olhares. Criança, né? Mas foi desse jeito. Nós estávamos no pátio do colégio, na hora do recreio, brincando. E eu achei uma pulseirinha de ouro no chão, na areia, assim, na terra. Pô, show no chão na hora do recreio. Eu falei, de quem é? A criança não tem essa coisa. Eu peguei. E o que eu fiz com a pulseira? Entrei na sala de aula, fui lá na carteira dela, coloquei em cima do caderno dela.
a pulseira. Aí as colegas dela, ó, Luizinho deixou aí. São amigas até hoje, Silvinha. Falou assim, Sarinha, chamava de Sarinha, né? Luizinho botou aí, ó, essa pulseirinha aí, ó. Ele deve ter achado isso aí, sei lá, de onde ele te deu isso. Pô, chegou em casa, né? A mãe dela quer saber quem deu essa pulseira. Aí quando cheguei em casa, eu tive que devolver no outro dia. Porque meu pai falou, não é sua, não pode, tem que devolver. Aí eu devolvi com o coração pequenininho. Aí devolvi no colégio, né? Lógico. Claro. E aí, assim, continuou. Né? Foi a primeira série, segunda, nós estávamos no mesmo colégio. Quando chegou na terceira série, parece, em diante, nós separamos de colégio. Fui morar em outro bairro da cidade e ela morava no mesmo, eu que mudei. Então mudamos de colégio. Então não se vimos mais. Terceira série, quarta série, até 11 anos. Com 11 anos, nós estávamos no ginásio. Na época era ginásio que falava, né? Primeiro ano de ginásio. Eu estava no colégio, chamava liceu, e ela no auxiliadora. Nossa auxiliadora era colégio de freira, que só tinha mulher. Então o que a rapaziada fazia? Saía do liceu, ia todo mundo passar na auxiliadora, porque eu tinha as meninas, né? Aí houve uma experiência, uma aula de ciência no colégio dela. Convidaram outros alunos de outros colégios para ver essa experiência. Quando eu entro na sala, quem que está nessa turma? A nossa amiga de sala aqui. Aí foi aquele burburinho, todo mundo... E eu não falei, eu fugi, porque eu não ia falar para ele. Ele me olhando, eu descrever a ciência, ela tinha que falar a experiência do produto lá do laboratório e não conseguiu falar. Ela vermelha, eu também vermelho, todo mundo. E o Luizinho está aí. Então, nesse momento que nós voltamos àquele namorico. Não, paquera, né? Vamos ao cinema, acaba no cinema, né? Mas não estava namorando, sim, era no cinema. Eu sentava sentava numa cadeira com as amigas, isso. E ele com os amigos. Ninguém te falava, ninguém fazia nada. Só paquera. Aí foi assim, passou para o segundo a 12 anos, 13, aí com 15 anos mesmo nós chegamos. Eu cheguei junto e falei, vou ter que ir lá, vou falar com o pai dela, eu quero namorar ela. E fomos. Está aí até hoje, nós estamos 44 anos de casado, fora o que nós conhecemos, que é desde o início que eu te falei. Maravilha. Do jardim. Ele veio morar no Rio, aí eu vim morar no Rio, ele veio atrás, porque também queria fazer faculdade no Rio. Aí casamos com 22 anos. Exatamente. Porque era o nosso objetivo, né? De casar trabalhando todos dois. Não tinha um porquê ficar só namorando. Então. Aí logo depois nós entramos para a igreja também e entramos para o Ministério de Casais, que é o nosso primeiro amor. Exatamente. Espiritualmente. Maravilha. Família, a gente preza muito por família, criamos bem a nossa filha casada, bem casada, e temos um casal de netos. E estamos servindo a Deus e com o objetivo, a base, que é a família. E qual o segredo para... Isso que eu ia falar agora. Não existe receita. Não existe uma receita para dar certo. Eu falo sempre que a receita que eu dou é o seguinte, é namorar sempre. Namorar em todo sentido. Atenção, respeito, comunicação, paciência. Isso faz parte do casamento. Se você não tiver essas coisas todas, meu filho, não vai. Mas se tiver, e com Jesus também, você tem que ter Deus no meio. Casamento é a 3, não é a 2. Essa é a história nossa, resumidamente. Maravilha. Okay? Então, para encerrar a nossa pequena conversa aqui, um beijo. Essa pequena do namorado. Demorado. Maravilha, obrigado. Estamos aqui com o Paulo e com a Vitória, esse casal simpaticíssimo. Eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram, Paulo e Vitória. Conte pra gente aí. Bem, nós nos conhecemos num centro de maturidade, no qual nós trabalhamos numa mesma empresa, e hoje nós temos o privilégio de poder participar desse centro, dessa maturidade. E que tem um lugar, que tem todo o apoio para o idoso. E entre todas as atividades, tem uma dança de salão. Foi nesse momento que nós nos conhecemos, a dança de salão. Eu danço desde 12 anos, adoro dançar, e ele também, desde muito jovem, gostava de dançar. E então, de início, houve essa junção, né? Esse interesse próximo. Vai começar a aula. Então,
Nós começamos a namorar a partir daí, levamos algum tempo, porque eu estava recém-viúva, e houve uma aproximação grande, e nós, há 9 anos, nós estamos juntos. E interessante que ficamos juntos em todas as atividades, inclusive aqui na hidroginástica, saímos, em qualquer momento nós estamos juntos 24 horas. E aí, Paulo, conte aí pra gente. Não, exatamente. Eu também vivi um momento assim meio de separação, depois fiquei viúvo também, mas na época eu estava apenas separado e conhecia a Vitória. O interessante é que ela me trouxe uma atualização. Eu já tinha conhecido algumas mulheres, mas ela me surpreendeu com determinadas atitudes de atenção, de cuidado, de preocupação comigo. Isso aí me agradou muito, porque eu acho que o homem, eu não acredito em amor, mas acredito que a convivência é muito importante. Eu acho que a mulher é muito importante na vida do homem. Então o homem precisa da mulher para orientá-lo. Ele não é um cara expert, a mulher é muito mais hábil, muito mais inteligente para a vida social. E o jeito de conviver com ela foi muito interessante, muito bom. Entendeu? Maravilha. Então nós temos essa convivência e tem sido assim, 24 horas por dia, a gente está sempre junto e é uma boa lição. Vamos ver até onde que vai a importância da convivência na vida das pessoas. Importante é trazer Deus para a relação, né? É fundamental isso aí. E que recado vocês deixariam para os jovens, para quem está começando a namorar, ou para quem já está numa caminhada tal, mas de repente se sente assim meio perdido? Eu acredito que uma das coisas, um dos fatores mais assim, importantes é a gente saber escolher uma pessoa bem compatível com a gente. Eu vejo que isso tem uma importância grande, que essa identificação em termos de valores, em termos de educação. Eu vejo como se fosse, tem assim, uma grande chance de um relacionamento dar certo quando a gente sabe escolher. Maravilha. Fácil conviver não é não, né? Mas procurar sempre ver o lado bom da pessoa, né? E se já tiver de antemão essa semelhança, ela tem chances de prosperar. Muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados. Obrigado a você. Oi, Márcia. Meu nome é Henriette, o David é João. Nós somos casados há 45 anos. Naquela época a gente namorava antes de casar. Então nós namoramos 6 anos. O período todo da faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade, nós fizemos engenharia, começamos a namorar no primeiro semestre da escola logo. E no início eu achava ele meio metido. Casou com besta. Um pouco besta. Casou com besta. Mas o tempo, né, foi juntando os nossos caminhos. E foi muito bom, porque durante a faculdade nós nos ajudamos muito. Eu dei muita cola para ele. Foi? Você está dizendo, né, vó? Estudando junto, porque eu não trabalhava naquela época, ele já estava trabalhando. Então tinha que começar já um ajudando o outro. Não é, meu amor? É, claro. Você chamei a ele, tudo ele concorda. Sempre. E agora nós já estamos, continuamos com essa vida de companheirismo, porque tem que ter muito amor, muito respeito. Nós temos um filho que já não está mais morando com a gente, e a gente vive a vida namorando, ou não? Sim. Namoramos? Sim, sim. Eu namoro você mais do que você a mim, não? Mentira. Então, gente, porque a gente sai junto, a gente faz dança de salão, ele gosta muito de tango, a gente canta no coral, a gente frequenta a igreja e viajamos muito também, a gente viaja. Agora, depois de 50 anos, né, a gente tem o direito de fazer essas coisas. E os dois gostam das mesmas coisas. E é isso. E eu desejo a todos os namorados e enamorados, né, que levem a vida assim, se amando, se respeitando
E com isso fica fácil chegar lá. Um beijo para todos. Fácil não, mas com persistência chegam lá, né? Não é? Já viu que, pô, eu falo a beça aqui, não é, gente? Quem manda é ele, não sou eu não, Sim, hein? senhora, claro, sempre. Um beijo para todos. Te amo. Também te amo. Então, estamos aqui com o Léo Lindoso e a Natália. Eles vão nos revelar um segredo de como eles se conheceram, olha só. É verdade. O ano foi 2015, eu tinha acabado de ganhar uma competição de futebol, carioca de futebol, e aí um amigo meu falou assim, pô, vamos comemorar, pô, eu tenho um pagode ali em Botafogo, eu fui, e aí cheguei lá, quem tava atrás, assim, eu tava com os amigos, quem tava atrás, ela e a irmã dela. Aí eu olhei assim, gostei. E aí chamei ela para dançar, ela dançou, e aí a gente começou a sair de lá para cá. São 9 anos que a gente está junto, 10 anos agora vai fazer, e Deus nos deu essa bênção aí, o Nico. Que é o Nicolas. E é isso, foi dessa forma que a gente se conheceu. Rapaz, que interessante, hein? Vocês se lembram da música, por acaso? Vocês dançaram a primeira vez? Ih, não. É muita coisa, né? E o primeiro beijo rolou naquele mesmo dia? Rolou. No mesmo dia. Rolou, Então, no mesmo dia. O negócio foi legal, né? Aí vocês dançaram juntinhos, separados? Antigamente era separado. Não, a gente dançou juntinho, dançou juntinho, mostrei meus dotes dançarinos, né? Aí ela caiu e até hoje a gente... Depois disso a gente ainda foi para muitos forróis, a gente dançava bastante. A gente gostava de dançar Olha que bastante. bacana. Eu me lembro de uma imagem de vocês dançando no casamento de vocês, a música Cavaleiro do Céu. Cavaleiro do Céu. Um forró do Ministério de Jesus Expresso. Isso, a gente sempre gostou de dançar, então quando a gente estava planejando nosso casamento, essa música a gente, não sei se quem teve a ideia, mas a gente falou, vamos dançar, então foi muito maneiro, e é um forrozão, né, essa música, e aí ficou muito legal. Ela vestida de noiva, a gente dançando ali, foi muito bacana. Rapaz, que benção, né? Benção, Deus é maravilhoso. Aí tem o Nicolas, o Nicolas não vai falar nada não? Nicolas. Quer falar? Não. Tá. Depois, qualquer dia a gente grava quando for o podcast dos Dia das Crianças. Maravilha. E que recado vocês deixariam para os casais? Para que seja um relacionamento harmonioso, de paz? Então, acho que Deus tem que estar no centro de tudo, né? Então, como diz a palavra, o cordão de 3 dobras, né? O homem, a esposa e Deus tem que estar ali inserido no casamento, que a gente sabe que relacionamento não é fácil, mas com Deus a gente supera todas as barreiras e a gente vai caminhando dia a dia com propósito em Deus, né? É isso. Maravilha. Bom, então para selar o nosso encontro, o casal vai se beijar. Te amo. Maravilha, obrigado. Obrigada. Feliz Dia dos Namorados. Beijo pra vocês aí. Vestido de glória, ela vem no cordeiro. No cavalo branco, galope ligeiro. Lá tem ele, é o rei Jesus. Rei dos reis, é o rei Jesus. Lá vem ele, é o rei Jesus.